Olá pessoal, vamos a mais uma aula de inglês. Hoje vai ser a aula de número 10, Talking about your job, falando sobre o seu trabalho. You can use the verb to be to describe your job. Você pode usar o verbo to be para descrever o seu trabalho. The verb to work can give more information about where you work and who you work with. O verbo to work pode dar mais informação sobre onde você trabalha e com quem você trabalha. New language. Using I am for your job. Ou seja, você vai colocar I am quando você quiser falar sobre o seu trabalho. Vocabulary. Jobs and workplaces. Trabalhos e lugares de trabalho. New skill ou new skill. Describing your job, ou seja, descrevendo o seu trabalho. Vamos ao item 10.1. Key language. Your job. Use to be before the job now. Ou seja, use o verbo to be antes do substantivo que indica o seu trabalho. Por exemplo, I am a police officer. Eu sou um policial. Ou na forma contraída, I'm a police officer. Eu sou um policial. You can use contractions for these statements. Ou seja, você pode usar contrações para essas declarações ou afirmações. Use a before a noun beginning with a consonant. Ou seja, você vai usar o artigo a antes de um substantivo que comece com uma consoante. Mais um exemplo. He is an engineer. Ele é um engenheiro. Use am before a noun beginning with a vowel. Ou seja, você vai usar o am, ou seja, esse an indicado aí na tela, antes de um substantivo que comece com uma vogal. There is no article before a plural. Ou seja, você não coloca artigo que a gente fala é esse am ou a, né? Você não vai colocar artigo antes do plural. Por exemplo, they are scientists. Eles são cientistas. 10.2. Primeiro exercício. Fill in the gaps with the correct verb and article. Ou seja, preencha as lacunas com o verbo correto e artigo. Com o verbo e artigo correto. Então aqui você vai ver qual artigo que você vai colocar. Você vai colocar o verbo to be correto e também o artigo correto. Seu substantivo começa com consoante. Por exemplo, aqui tem 10.1. Você vai preencher isso aqui com o verbo to be, ou seja, que é o am, are, e por aí vai, e também com o artigo correto, se é o a ou se é o am. Item 10.3. Cross out the incorrect word in each sentence. Ou seja, você vai riscar a palavra incorreta em cada sentença. E o primeiro aqui já foi dado como exemplo. They are farmers ou they is farmers. No caso, they is está errado. Que depois do they vem o are. Porque they é plural. E depois do plural você usa are. Então, they are farmers. Eles são fazendeiros. Número 1 você está lá. Tem lá. You are a driver ou you is a driver. Só um exemplo, né? Você vai fazer. Item 10.4. Vocabulary. Workplaces. São lugares de trabalho. Farm. Fazenda. Office. Escritório. Theater. US, no caso é porque Estados Unidos. Teatro. No Reino Unido, UK, é theatre. School, escola. Laboratory, laboratório.
Restaurant, restaurante. Construction site, lugar de construção. Hospital, hospital. 10.5 Match the jobs to the workplaces. Aqui você vai combinar os trabalhos com os lugares de trabalho. O primeiro já foi feito como exemplo. Businessman é homem de negócios. Ele trabalha onde? No escritório, office. E os outros também é só você ir ligando. Item 10.6 Key language, inside e outside. Inside é dentro, outside fora. Use inside for jobs and buildings. Ou seja, você vai usar inside para trabalhos em prédios. A scientist works inside. Um cientista trabalha dentro. Use outside for jobs in the open air. Ou seja, você vai usar outside, que é o equivalente a fora, para trabalhos no lugar aberto, como a fazenda, por exemplo, farmer. A farmer works outside. Um fazendeiro trabalha do lado de fora. Item 10.7 Mark the correct answers. Marque as respostas corretas. A hairdresser works outside. O cabeleireiro trabalha do lado de fora. Você vai dizer, aqui já foi feito já como exemplo. É falso. Então está ali marcado como falso. A driver works outside. O motorista trabalha fora. Você vai dizer se é verdadeiro ou falso. A chef works outside. No caso, está se referindo ao chefe de cozinha. O chefe trabalha fora. Verdadeiro ou falso? True or false? A doctor works inside. Um doutor trabalha dentro. Aí você vai dizer se é verdadeiro ou falso. A gardener works outside. Um jardineiro trabalha fora. Mesma coisa, vai dizer se é verdadeiro ou falso. Item 10.8 Key language. Using work in and work on. Use work in for the locations of most jobs. Ou seja, você vai usar work in para a maioria dos trabalhos. Por exemplo, I work in a hospital. Eu trabalho em um hospital. E aqui embaixo você tem work on. Work on você geralmente vai usar para fazenda e para lugares de construção, que é o que está nessa letrinha miúda aí embaixo. Use work on for farms and construction sites. I work on a farm. Eu trabalho em uma fazenda. I work on construction sites. Eu trabalho em um lugar de construção. Item 10.9 Listen to the audio and number the images in the order they are described. Ou seja, escute o áudio e numere as imagens na ordem que elas são descritas. Então você vai escutar o áudio e vai numerar as imagens na ordem que elas estão sendo descritas. 10.10 Write 2 sentences to describe each picture. Ou seja, escreva 2 sentenças para descrever cada imagem. O primeiro já foi feito como exemplo. Tom is a farmer. Tom é um fazendeiro. Embaixo. He works on a farm. Ele trabalha em uma fazenda. Ou seja, na primeira linha você vai dizer o que eles são, né? Qual a profissão deles. E na segunda linha você vai dizer o lugar onde eles trabalham, assim como foi feito no exemplo. Item 10.11 Work with. Ou seja, trabalha com. Use work with followed by a noun that relates to your job. Use work if with seguido de um substantivo que se relaciona com o seu trabalho. Por exemplo, o veterinário pode falar I work with animals. Eu trabalho com animais.
E tanto o veterinário pode falar I work with animals, como por exemplo, um professor pode falar I work with children. Eu trabalho com crianças. Um doutor pode falar I work with patients. Eu trabalho com pacientes. Um jardineiro pode falar I work with plants. Eu trabalho com plantas. Cozinheiro, que é chefe, pode falar I work with food. Eu trabalho com comida. Homem de negócio pode falar I work with people. 10.13 Listen to the audio and match the people to their jobs. Ou seja, escute o áudio e combine as pessoas com seus trabalhos. Que é só relacionar as imagens com o que está escrito embaixo. Aqui nós temos Noah Sister. Aí, de acordo com o áudio, você vai dizer quem é a irmã do Noah. O Noah já foi dado como exemplo, que é o rapaz ali que parece que é um mecânico. Embaixo aqui, Noah's brother, irmão do Noah. Você vai dizer qual é a profissão dele. Mais embaixo, Noah's mother, a mãe do Noah. E mais abaixo tem Noah's father, o pai do Noah. 10.14 Say the sentences out loud, filling in the gaps. Diga as sentenças em voz alta, preenchendo as lacunas. O primeiro já foi feito como exemplo. Lucy is a gardener. She works with plants. Lucy é uma jardineira. Ela trabalha com plantas. Então, a mesma coisa do outro exercício. Primeiro você vai falar a profissão, né, usando o verbo to be e o artigo da maneira correta. Na segunda linha você vai colocar com o que a pessoa trabalha. Também montando a frase da forma correta.